como deve ser o nosso comportamento diante de Deus em relação ao pecado. Talvez esse tema seja um tema muito desgastante, mas é importante que nós paremos um pouco para refletir a esse respeito, não é? Então, como deve ser o nosso comportamento diante de Deus em relação ao pecado? Em primeiro lugar, precisamos entender o perigo de não confessar o pecado. Em outras palavras, o pecado, de fato, ele tem sido a transgressão da lei de Deus. A Bíblia vai nos dizer isso. O pecado pode ser entendido como a falta de conformidade com a lei de Deus em estado, disposição e conduta. Como eu disse, em outras palavras, o pecado é a transgressão da lei de Deus, conforme está escrito em 1 João 3,4. E para indicar isso, a Bíblia usa vários termos para o pecado. A Bíblia vai nos mostrar que o pecado, ele também é conhecido na Bíblia como desobediência, transgressão, iniquidade, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça e depravação. Irmãos, depois dessa definição de pecado na Bíblia, não podemos esquecer de uma coisa, que o pecado atingiu a humanidade a partir de Adão e Eva, conforme está registrado em Gênesis 3. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, há consequência de fato para aqueles que não confessam o seu pecado e deixam. Há consequência. Ninguém fica impune. E as consequências muitas vezes são terríveis. Talvez o que esteja acontecendo agora aí no mundo inteiro é consequência do pecado. Deus permitiu, como permitiu lá no Egito, as 10 pragas sobre Faraó. Como Deus permitiu levar o povo para o cativeiro babilônico. Hoje, o mundo inteiro está cativo a esse vírus do coronavírus. Mas é claro que o Senhor está no controle e no comando de tudo. Nada está fora do controle do Senhor, não é? Mas é importante dizer que a Bíblia, ela nos orienta e nos mostra que há consequência. Em tudo há consequência quando se comete o pecado. Romanos 6,23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E vale dizer ainda, irmãos, que da morte espiritual e eterna só escapa aquele que se chega a Cristo e o reconhece como único e suficiente Salvador. Este aí está livre da condenação, porque a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, por que é perigoso não confessar o pecado? Não é? Por quê? A pessoa comete uma falta, comete uma falha, faz alguma coisa errada e fica calada, não confessa nem aos homens e nem ao Senhor. Deus sabe que a pessoa está em pecado. É muito perigoso ficar com o pecado escondido. Podemos lembrar o exemplo do pecado não confessado e muito conhecido de todos nós, que é chamado o pecado de Acã. Diz a Bíblia que Josué, ele havia vencido a batalha, vencido e destruído a cidade de Jericó. Para ele chegar lá em Canaã, ele precisava passar pela cidade de Ai. A cidade de Ai é uma cidade pequena, uma cidade que ficava
ao leste de Canaã. Era uma cidade de Canaã que ficava ao leste de Betel. E então, diz a Bíblia que, na verdade, o que houve ali, Josué perdeu a batalha na cidade de Ai, uma cidade pequena. Eles tinham tudo para derrotar aquela cidade, destruir aquela cidade, vencer a batalha. Mas por causa de um homem chamado Acã. Acã era um soldado que fazia parte do exército de Josué. E o que ele fez? Ele escondeu os despojos que ele pegou lá da cidade de Jericó, da cidade em que eles venceram, e Deus havia dito que daquelas cidades onde eles vencessem, não pegassem nenhum despojo. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o Acã, sem comunicar nada a ninguém, às escondidas, ele pegou ali uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. E o interessante é que ele nem usou essas coisas. Ele abriu um buraco no chão e enterrou aquele material na terra. Enquanto aquilo ali estava escondido, sem ninguém saber, Josué perdeu a batalha de Ai. Quando Deus revelou a Josué e o pecado foi confessado, então logo em seguida eles venceram a cidade de Ai. Irmãos, pecado escondido e não confessado, ele pode trazer a doença, a enfermidade. É o que diz a palavra de Deus, né? No Salmo 32, versos 3 e 4, vai dizer o sofrimento de Davi, porque ele havia cometido pecado e estava ainda calado. Ele só reconheceu depois que Natã fez o confronto com ele. E diz a Bíblia no Salmo 32, versos 3 e 4, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi, então, ele sofreu as consequências, porque ele não confessou o pecado que ele cometeu com Betseba, né? Irmãos, o pecado escondido e não confessado pode nos impedir de prosperar, né? Às vezes você vê uma pessoa que não consegue prosperar de jeito nenhum, é uma dificuldade para ter uma vida financeira bem controlada, né? E isso aí muitas vezes tem alguma coisa ligada ao pecado. Não quer dizer que é sempre por causa do pecado, né? Às vezes é porque a pessoa ela não se preparou, né? Não se preparou direito na sua infância, quando ainda jovem, e depois adulto, e aí quando ele vai ficando na idade maior, ele começa a ter uma vida que não é próspera, né? Mas veja, a Bíblia diz aqui em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É promessa de Deus através do sábio Salomão, que escreveu esse Provérbios. Irmãos, em Mateus 6,14, Jesus vai dizer que se nós não confessarmos os nossos pecados, as nossas ofensas aos homens, também vosso Deus, vosso Pai Celeste, não perdoará. Então até isso nós precisamos confessar, é necessário confessar. Uma outra coisa, o pecado não confessado pode levar o homem à morte. E aqui nós podemos lembrar de Ananias e Safira, né? Havia naquela época, né, no Novo Testamento, isso está escrito lá em Atos capítulo 5, do 1 ao 11, havia uma determinação de que o povo de Deus naquela época deveria, quando vendesse alguma propriedade, algum bem, deveria levar isso, o valor daquela venda inteira, por completo, e colocar no altar do Senhor, ou aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira venderam e não fizeram isso. Ananias e Safira só levaram uma parte do que eles
do dinheiro que eles venderam aquela propriedade. Com isso, eles foram fulminados. Eles pagaram com a sua vida perante a congregação. Irmãos, é importante que a gente observe, em segundo lugar, o que acontece quando confessamos os nossos pecados. Nós vimos o que acontece quando, de fato, não confessamos. Mas e quando confessamos? O que é que Deus pode fazer e o que é que Deus faz e o que é que acontece? É isso que nós vamos ver.